ver aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Vocês que me conhecem, vocês que fazem parte desta igreja há muitos anos, sabem o quanto é importante estarmos aos domingos adorando a esse Deus tão grandioso que é o Deus das nossas vidas. Peço a você que nesse momento curve a sua fronte diante desse Deus. Vamos orar uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, ó Deus, diante de tudo a qual o Senhor criou, onde nós, ó Deus, fazemos parte desta criação. Reconhecemos, Senhor, e damos glórias a Ti, porque sabemos que não há outro Deus além de Ti. Sabemos que o Senhor é o Deus poderoso, excelso, Deus onipotente, onisciente, onipresente, que nesta manhã, ó Deus, está, ó Pai, cuidando de todas as coisas, daquilo que irá acontecer em nossas vidas. Glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu santo e bendito nome, ó Deus, certos de que o Senhor é o Deus da nossa vida, e é no nome santo de Jesus que nesta manhã nós glorificamos, exaltamos o Seu nome. Amém. Amados, nesta manhã, eu peço aos amados que abram a palavra do Senhor nos Salmos de número 5, será a nossa primeira leitura desta manhã, onde ouviremos a voz do Senhor, onde nós aqui daremos ouvido. Eu peço a você que nesse momento se desprenda de tudo, eu peço a você que nesse momento preste muita atenção em cada ato desse culto, para que você saia cheio do Espírito Santo e possa falar do Senhor a todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Palavra do Senhor, nos Salmos de número 5, diz assim: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã Te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, pela tua misericórdia, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Amados, esse texto é um texto onde Davi estava passando por mais um dos problemas que ele enfrentou em sua vida. Esse texto, Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Neste momento, Davi estava no seu momento de angústia diante de Deus. Perseguição essa de morte, perseguição essa onde Absalão queria destronar Davi. E Davi aqui, ele suplica diante de Deus, mas em meio a essa súplica, eu queria destacar o verso de número 2, onde Davi diz: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, que clama, pois a Ti que imploro. Davi era rei de Israel. Davi tinha soberania de rei, mas era um rei que adorava o Deus vivo e verdadeiro. Diante de tantas adversidades, diante de tantas coisas que estavam acontecendo, ali estava Davi, adorando a esse Deus maravilhoso, dizendo, reconhecendo a sua total dependência a esse Deus. Deus meu, Rei meu. Davi sabia que existia uma majestade acima da sua majestade como Rei de Israel. Nós precisamos reconhecer que existe um Deus sobre as nossas vidas, e nós precisamos adorá-lo todos os dias. E no verso de número 3, Davi fala para Deus assim: de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã Te apresento a minha oração e fico esperando. Diferente dos nossos dias, onde as pessoas estão colocando Deus diante da parede, falando para que Deus possa suprir a necessidade imediatamente. Davi ora ao Senhor e espera no Senhor. Isso é adoração.
esperar o Deus da vida dele responder a sua súplica no momento de angústia, no momento de aflição. E é isso que Davi fez. E eu quero também falar que esse mesmo Davi é aquele Davi que acorda e diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Com toda a alegria, Davi se alegra todas as vezes que é chamado para cultuar o Deus da vida. Este é um momento de contrição, momento onde nós colocamos diante do Senhor os nossos pecados, momento onde nós confessamos ao único Deus que pode perdoar pecados, o Deus Criador do céu e da terra, que em seu Filho amado Cristo Jesus nos lavou e nos remiu. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor nos Salmos de número 32, para juntos vocês acompanharem e eu fazer a leitura. Salmos 32, do verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os ossos pelos constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em todo tempo, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordares muitas águas, não o atingirão. Este é um outro texto onde Davi está angustiado pelo pecado que cometeu diante do Senhor, quando colocou Urias à frente da batalha, e ali possuindo a mulher de Urias, Betseba, ele está diante de Deus neste momento, sentindo a dor de ter pecado contra o Senhor e um pecado terrível que havia cometido. E o pecado é isso, o pecado ele tem que gerar dor e constrangimento àquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, porque a morte de Jesus para nos salvar foi uma morte dolorosa. Ele foi transpassado, ele foi moído pelas nossas transgressões. Davi não teve a oportunidade de contemplar a cruz, não teve a oportunidade de contemplar a morte e a ressurreição de Jesus, mas ele sabia que o Messias viria, ele sabia que existia um Deus sobre a vida dele, o Deus misericordioso e poderoso, o Deus que olharia para dentro do coração e veria o arrependimento genuíno do pecado. E o arrependimento do pecado não pode ser da boca para fora, tem que ser doloroso, tem que estar dentro do coração, dor na alma. Davi rasga suas vestes, põe a cara no pó, se arrepende diante de Deus. A consequência do pecado foi inevitável, mas Davi fez a sua parte diante de Deus, reconhecendo o quanto havia errado diante do Deus Criador de todas as coisas. Ele sabia que a mão de Deus pesaria sobre ele. Amados, este é o momento que nós confessamos o nosso pecado diante desse Deus também. Esse é o momento de você ter um particular intimamente com o Senhor. Mas eu peço a você que neste momento tenha o hino 71 como a sua oração de confissão de pecados. Ouça e preste atenção e cante esse hino no seu coração também. O hino 71, purificação. Seu meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei
teus, perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, simplesmente eu trabalho, eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amados, oremos em gratidão pelo perdão dos nossos pecados diante do nosso Deus. Senhor, nesta manhã queremos exaltar o Senhor, glorificar mais uma vez, Senhor, porque reconhecemos a nossa total dependência ao Senhor, assim como Davi nos mostra no Salmo. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que nos salvou, o Deus que derramou o sangue precioso sobre as nossas vidas, e podemos contemplar isso e dizer que moraremos na mansão celestial e estaremos com o Senhor com toda a certeza, porque fomos comprados, lavados pelo sangue de Jesus. E queremos glorificar o seu nome, queremos exaltar e agradecer por tudo quanto fez por nós, ó Deus. Não merecíamos, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, decidiu nos salvar, e por isso, ó Deus, estamos aqui com o coração prestando este culto ao Senhor, porque nós amamos o Senhor e estamos prontos, ó Deus, para ir para este lugar quando o Senhor nos chamar. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amados, este é um momento onde nós teremos os cânticos congregacionais, momento esse também que você virá à frente ou levantará uma das mãos aí. Os diáconos estarão passando com os envelopes. Você pode fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo neste momento. Temos os meios eletrônicos, o Pix, que vai aparecer aqui na transparência atrás. Temos os QR Codes na parede da igreja. Você que nos visita, não sinta constrangido. Este é um ato de culto para nós. Este é um momento onde nós, membros desta igreja, depositamos aqui valores para a manutenção da igreja, para todas as questões que devem ser, os nossos compromissos que devem ser honrados. Se você quiser, não pode também vir à frente, pode aqui fazer a sua oferta, mas não sinta constrangido. Não faça isso por obrigação, não faça isso por constrangimento, não faça isso por necessidade, faça isso porque você ama o Senhor, faça isso porque o Senhor já fez por você. Amém? Peço à igreja que coloque-se em pé neste momento, para juntos adorarmos o nosso Deus. Aleluia, vamos louvar ao nosso Deus. Lá no Salmo 100, versículo 5, diz que porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Vamos cantar a esse Deus e vamos declarar que Ele é bom. As palmas. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre.
glória ao nome do nosso Deus. Ele é bom, Ele é o único que tem poder para salvar todos os perdidos. Aleluia, Jesus. O teu poder nos salvou, Senhor Jesus. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me
nosso Senhor Jesus. Nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Altíssimo. Tu és o Deus de toda a criação. Tu és adorado nesta manhã, Pai. Deus de toda a criação, adorado entre os povos, grande é o teu poder, és perfeito em glória, os céus revelam tua grandeza e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Sobre toda a terra vem inundar, nos envolver com tua presença. Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro, tu és digno, tu és santo, Senhor. Tua glória enche o templo, minha vida por inteiro se completa ao ver sua majestade. O Deus de toda a criação, adorado entre os povos, grande é o teu poder, és perfeito em glória, os céus revelam tua grandeza e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Sobre toda a terra vem inundar, nos envolver com tua presença. Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro, tu és digno, tu és santo, Senhor. Tua glória enche o templo, minha vida por inteiro se completa ao ver sua majestade. Te adoramos, Altíssimo. Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro, tu és digno, tu és santo, Senhor.
Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Nós Te honramos, nós Te bendizemos nesta manhã, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por este momento de adoração. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. A relativização da verdade e o liberalismo teológico tentam reescrever de forma distorcida a vida de Jesus. Mas o que de fato aconteceu? Enquanto o mundo se rende às versões convenientes e superficialidades, Lucas nos convida a um olhar crítico e detido dos fatos. Ele não se contenta com meias-verdades ou com o que é popularmente aceito. Em vez disso, ele busca a verdade inegável, aquela que transcende as narrativas efêmeras e revela a realidade mais profunda. A leitura e estudo do Evangelho de Lucas nos leva a um caminho de discernimento, onde a luz da verdade brilha sobre as sombras das interpretações distorcidas. Esse Evangelho nos convida a testemunhar os milagres, as curas e os ensinamentos de Jesus Cristo com olhos abertos. Nos mostra um Salvador que quebra barreiras, acolhe os marginalizados, revela o verdadeiro amor de Deus e nos leva a compreender a magnitude da redenção e a abraçar a esperança que só a verdade pode trazer. Para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído, o que de fato aconteceu. Exposição do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Leitura do verso 36 ao 50. Lucas, capítulo 7, 36 a 50. Diz assim a palavra de Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é esta mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos mais uma vez. A tua palavra foi lida, Senhor, e precisamos que ela fale aos nossos corações.
O Senhor conhece cada um aqui. E pedimos que seja o Senhor mesmo a edificar, a transformar, a exortar os corações, a chamar a nossa atenção para Cristo Jesus. Que Cristo seja o centro desta exposição. Encha-me, ó Deus, com o teu Santo Espírito, para que seja o Senhor mesmo falando à igreja. Encha o coração dos meus irmãos com o teu Santo Espírito, para que eles compreendam aquilo que será dito e exposto da tua palavra, e que saiamos daqui transformados. Senhor, se há alguém aqui que não conhece a ti, que não se rendeu a Cristo Jesus, que seja tempo oportuno de salvação, que o Senhor converta este coração, que a mensagem que será pregada venha da parte do Senhor, encontre, ó Deus, um solo fértil, e uma vez lançada a semente, que floresça, produza, cresça, que haja conversão para a glória tua, em nome de Cristo Jesus. Amém. Talvez eu não conheça todos que aqui estão, nem tenha tido a oportunidade de conversar por longo tempo com todos os que aqui estão. Talvez eu tenha te visto hoje pela primeira vez. Mas independente se eu conheço você há muito tempo, independente do nível de relacionamento que nós temos, se muito ou inexistente, eu posso afirmar uma coisa a seu respeito, que também se aplica a mim. Eu e você somos pecadores. Se há uma característica, se há um predicado que eu posso atribuir a você, é que você é um pecador. Não há nenhum justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos pecaram e carecem da glória, da graça e da misericórdia do Senhor. Você é um pecador. E eu estou diante de centenas de pecadores nesse momento. E vocês estão a olhar para um que também é pecador. Se é fato que somos pecadores, precisamos saber que tipo de pecadores somos nós. Como assim, pastor? Além de me ofender, ainda vai tipificar a minha ofensa? Que tipo de pecador é você? O texto que nós acabamos de ler apresenta-nos dois tipos, dois perfis de pecadores. Um pecador arrependido e o outro pecador cego. E a minha expectativa é que nesta manhã você olhe para o seu coração, que o Espírito Santo quebrante o seu coração, para que você consiga enxergar e entender qual é o perfil de pecador que você tem. E se por algum motivo você se identificar com o pecador cego, que Deus converta o seu coração, que haja transformação de vida em nome de Jesus. É curioso falar sobre pecadores, porque Jesus vinha sendo acusado pelos fariseus de comer com os pecadores, de se importar demais com pessoas que estavam marginalizadas pela sociedade. Agora há pouco, na exposição de Lucas, Jesus foi questionado se de fato ele era o Messias. João Batista estava preso. Jesus estava tendo um comportamento que não era aquele esperado pelos fariseus. Então seria ele mesmo o Messias? Seria ele aquele a quem o povo aguardava e que os profetas haviam anunciado? E é curioso que Jesus pregou, antes de falar sobre João Batista, pregou o Sermão do Monte, que fazia uma confrontação com os aspectos da cultura daqueles seus ouvintes. O povo esperava uma coisa e um comportamento, e Jesus mostra aquilo que o reino de Deus significava e como Deus esperava que os seus discípulos se comportassem. Jesus fala sobre esperança de salvação para o perdido e fala da necessidade de corações humildes indo ao encontro dele como seu Salvador.
Aquilo que Jesus havia pregado e aquilo que Jesus vinha ensinando será agora ilustrado. A história passa a fortalecer e ilustrar a mensagem que Jesus vinha trazendo. Este Cristo que estava sendo questionado da sua prática de comer com pecadores, de dar atenção a pessoas que não importavam aos olhos dos homens, estas explicações de Jesus vão ganhar cor através dos fatos narrados aqui por Lucas. Lucas então fala que um fariseu convidou Jesus. Quando nós lemos no texto em português, dá a impressão que foi um convite único. No entanto, a forma como o verbo aparece no texto original mostra que foi uma insistente repetição de convites feitos por este fariseu. Nós não sabemos dizer se ele insistiu nesse convite em apenas uma ocasião, como se insistentemente ficasse falando, vamos lá, venha jantar na minha casa, várias e várias vezes, no mesmo momento e no mesmo cenário, ou se vinha de algum tempo já pedindo isso. Fato é que Jesus não atendeu de pronto a este convite do fariseu, mas em um momento, pensado pelo próprio Cristo, ele atende a este convite. Ele vai para um jantar. Era comum as pessoas fazerem jantares. Estamos falando de um tempo em que não haviam redes sociais. Não dá para você fazer uma live. Se você quer, então, ouvir alguém, ter um tempo com alguém, não é uma videochamada. A mesa era um lugar que representava esta comunhão mais próxima, esta intimidade, esta possibilidade de ouvir um pouco mais dos ensinos daquela pessoa, compartilhar alguma coisa com alguém. Nós não sabemos ao certo quais eram as intenções daquele fariseu, mas nos parece que ele não havia visto em Jesus o verdadeiro Cristo. Talvez este convite do fariseu fosse justamente para investigar. Quem sabe, conversando um pouco mais com ele, eu consiga extrair alguma outra informação, ou para ter a certeza que ele é um embusteiro, ou até para me convencer que de fato ele é aquele jantar. Portas abertas, uma intrusa entra. Como assim, pastor? Quer dizer então que a pessoa vai e entra na casa do outro desse jeito? Era comum em encontros assim, as portas ficarem abertas para que pessoas de fora pudessem ouvir aquela conversa e aqueles ensinamentos. Como eu acabei de dizer, não era um simples jantar. Troca de informações, de experiências, de ensinamentos eram feitas nesses jantares. De forma que aquele era um evento, onde os convidados, quase para que um debate ou uma confraria, sentavam-se à mesa. As janelas e portas abertas deixavam que o público observasse tudo o que estava acontecendo. Entra então uma mulher. Ela não foi convidada, não tinha lugar à mesa. Ela vem por trás do Senhor Jesus, se põe aos pés de Jesus. Não pensemos que Jesus estivesse em uma cadeira. As mesas eram muito baixas, mais um apoio para o alimento, para que ele não ficasse direto em contato com o chão. As pessoas sentavam-se reclinando, geralmente no braço esquerdo, para então comer com o braço direito, e colocavam as pernas para trás, sentadas ao chão, ou em algum tipo de tecido ou pano, apenas também para não ter contato direto com o chão. Os pés ficavam então o mais distante possível da mesa, quase então que curvados e deitados, comiam apoiados em seus braços. Então Jesus estava nesta posição no momento em que esta mulher chega-se por trás dele e começa a lavar os seus pés. Só que aos pés de Jesus ela não vai lavar com água qualquer. Ela começa a chorar. E à medida que chora, enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. E vai ungir os pés de Jesus. E beijar os pés de Jesus. E o texto nos mostra da maneira correta que está no original. Porque coloca exatamente a forma como ela estava ali a fazer. Estando de trás aos pés,
chorando, regava os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava e ungia com unguento. Veja que nada é um pretérito perfeito, como se ela tivesse feito uma única vez, mas de uma ação sequencial e repetida. Então, repetidas vezes ela chorou aos pés de Jesus, e de tanto chorar enxugava com os seus cabelos, e de tanto enxugar beijava os pés, e ungia os pés com óleo, e mais uma vez chorava, e mais uma vez secava os pés de Jesus com seus cabelos, e mais uma vez beijava e ungia com óleo, e repetiu-se, e repetiu-se. E aquela era uma forma dela demonstrar o seu quebrantamento, o seu arrependimento, a sua humilhação em reconhecer quem era aquele homem, e ao mesmo tempo uma forma de dar a ele algum tipo de reverência. Afinal de contas, ela estava o honrando com uma especiaria, com um óleo que não era um óleo qualquer. Mas diz o texto que ele veio num vaso de alabastro. Este era um vaso selado por inteiro. Precisava ser quebrado, de forma que aquilo que estava ali dentro era muito especial. O vaso de alabastro não era um vaso que se tampava, ele era fechado, selava-se por completo. Só tinha um jeito de tirar aquilo que estava lá dentro, quebrando o vaso. E só coisas muito preciosas eram postas ali. Provavelmente a essência tinha mirra, o que era o perfume mais precioso, conservado no óleo para que tivesse duração. Algo muito caro estava sendo entregue ao Senhor Jesus. O fariseu observa aquilo e pensa. Preste atenção, ele não disse, ele não verbalizou, ele pensou ou disse consigo mesmo. Esse aí não deve ser profeta, não. Certamente ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia que pecadora é essa. Quem é essa pecadora que está a tocar nos seus pés? Veja que a forma como o fariseu se dirige ou pensa sobre aquela mulher não envolve o nome dela. O nome do fariseu é citado aqui, Simão, mas o nome da mulher não aparece. Imagine alguém sendo identificado não pelo seu nome, mas apenas por pecadora. Isso me faz lembrar do reverendo Canelhas, meu professor de poimênica e homilética no seminário. Ele sempre nos cumprimentava assim: bom dia, pecador. Era a forma carinhosa dele se dirigir a nós. Então nós não tínhamos nome, éramos apenas pecadores. Bom dia, pecador, tudo bem? Era assim. Aquela mulher era tão má afamada que o nome dela não aparece no texto. O fariseu não se dirigiu a ela mencionando o seu nome. Lucas não nomeou essa mulher. A única forma de identificá-la é pecadora. O próprio Senhor Jesus vai reconhecer que ela tinha muitos pecados. Você foi perdoada dos seus muitos pecados. Mas o texto fala que ela era uma pecadora da cidade. A maior parte dos comentaristas vão entender que essa associação aponta provavelmente para a prostituição. Mas fato é que havia algum pecado que fazia com que ela fosse qualificada desse jeito, desta maneira, apenas e tão somente pecadora. Não parece alguém que contava com a simpatia do povo. No entanto, se você observar o fariseu, é o contrário. Repetidas vezes Lucas vai dizer o fariseu, o fariseu, o fariseu. Até então, depois de 5 vezes mencionar o fariseu, aí sim citar o nome dele, Simão. Por que há uma ênfase tão grande em falar que era um fariseu e depois dar o seu nome? Não poderia simplesmente dizer que Jesus foi jantar na casa de Simão, o fariseu, e ponto, e depois não repetir mais essa informação? Se a mulher era má afamada como uma pecadora, Simão
é enaltecido e bem visto entre os demais como um fariseu. Hoje nós falamos do fariseu com este tom pejorativo. Mas o fariseu era alguém muito admirado na sociedade. Eram homens que conheciam a palavra de Deus. Eram homens que jejuavam. Eram homens que lutavam pela pureza do cumprimento da lei. Muitos olhavam os fariseus como um objetivo de vida. Eu preciso ser tão crente quanto o fariseu. Eu preciso conhecer tanto da Escritura quanto o fariseu. Eu preciso cumprir tanto e zelar tanto pelo guardar da Escritura quanto é o fariseu. Jesus ataca a hipocrisia deles. Contudo, diante da sociedade, eram homens admiráveis, religiosos, piedosos, homens de jejum, de oração, de leitura da palavra, de domínio e versados na Escritura. Homens admiráveis. Então, de um lado, a pecadora, do outro, o fariseu, mas não no tom pejorativo. O fariseu, o crente piedoso, aquele que conhece da palavra de Deus, que jejua, que ora, que atende o necessitado, o fariseu, e ela, a pecadora. Este homem, então, questiona se de fato Jesus era um profeta. Ele não deve ser. Porque se ele fosse, não se deixaria contaminar. O fariseu entendia a condição de pecado como uma mancha e uma imundícia tão grande, que se alguém tocasse em alguém com tantos pecados, tal qual aquela mulher, já se tornaria imundo. Isso é uma equivalência muito séria. Porque a lei de Moisés dizia que você tornava-se imundo ou no contato com alguém que havia acabado de ter a relação sexual, ou no contato com um cadáver. Então, o fariseu entendia que o simples fato de Jesus deixar ser tocado por aquela mulher, ele já estava contaminado com a imundícia dela. Tal qual um corpo que está a apodrecer pela morte, era assim que o fariseu olhava para aquela mulher. Alguém apodrecendo no seu pecado, que não poderia tocar em Jesus de jeito nenhum. E se ele fosse profeta, ele saberia disso e não deixaria aquela mulher de tocar. Jesus, então, entende o que está acontecendo, conhece os pensamentos porque ele é Deus. Então ele vai contar uma história para aquele fariseu. Simão, presta atenção. Vou te falar uma coisa. E aquele homem que acabara de ter questionado Jesus e se ele de fato era um profeta, volta-se para Jesus e fala: sim, mestre, sou todo ouvidos, pode falar. Bicho é hipócrita mesmo. No coração questionando, ele não é profeta, mas ao abrir a boca, fala, mestre. Fala que eu estou pronto para te ouvir. Então Jesus conta a história. Imagine um homem que tem outros 2 devendo para ele. Um lhe deve 500 denários. Vamos imaginar que o denário fosse hoje R$100. Denário é um dia de trabalho. Denário, do dia. Então vamos imaginar um valor baixo, pequeno. Qual é o seu valor de diária? Me dá R$100, eu trabalho esse dia. Ok. 500 denários, então, equivalente a R$50 mil. O outro lhe devia 50 denários. A mesma multiplicação a R$100, 5 mil. Um, então, tem uma dívida de R$50 mil. O outro, uma dívida de R$5 mil. Este homem, então, resolve perdoar a dívida dos 2. Tanto que deve 50, quanto que deve 5. Que maravilha. Imagine agora Mastercard te ligando, ou o condomínio te ligando, falando: olha, toda aquela dívida está perdoada. Imagina 50 mil em dívida, aquele boleto do carro, parcela 1/48. Misericórdia, Senhor. De repente o banco te liga, BV Financeira: Senhor Jonatas, estamos perdoando aqui a dívida. Não precisa pagar mais. 50 mil.
Ou ainda que fosse 5.000. Senhor Jonas Bradesco, cheque especial, perdoado, 5.000. Que bênção, louvado seja Deus. Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer, receba, irmão. Os dois ficariam felizes. Mas Jesus pergunta, quem amaria mais este generoso homem que perdoa as dívidas? O fariseu prontamente responde, aquele que devia mais, claro. A dívida dele era enorme. Claro que ele vai amar muito mais. Ele vai reconhecer o feito imenso, a dádiva imensa que ele acabara de receber. Claro que ele vai amar mais. Jesus volta-se para ele e fala, julgaste bem. Isso é bom mesmo, hein? Você sabe das coisas, está certo, é isso. Aí Jesus simplesmente volta-se para a mulher, não fala nada. Para o bom entendedor, e este julga bem as coisas, meia palavra basta. Ele conta a história, vira-se para a mulher e diz, os teus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Porque muito me amou. E Jesus sabia do espanto que aquele homem entraria e estaria. Então fala, vês esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para beber, para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me deu o beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não ungiste a cabeça com óleo, esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados. Aquele homem não fez o básico. Lavar os pés do convidado, ungir com o óleo, cumprimentar com um beijo era o básico de uma recepção. Estamos falando desse contexto de muita poeira. Não é a terra asfaltada, pessoas com tênis fechadinho, meia, tudo bonitinho. Não. Era natural você então, ao chegar numa casa, obviamente, primeira coisa, cumprimentar, com o ósculo, com um beijo. Depois, oferecer para a pessoa, vem aqui, antes de sentar à mesa, lave os pés. Um olhinho para ficar mais cheiroso, não tem o Rexona, mas uma essência. Vem para a mesa limpo, pés lavados, um cheirinho, um cumprimento. Nada disso foi feito. Jesus não foi bem recepcionado por aquele fariseu, mas aquela mulher muito amou ao Senhor. Mas aí talvez você pense, está vendo? Olha aí uma salvação por obras. Porque ela muito amou, ela foi salva. Para garantir que Jesus é calvinista, ele termina o final dizendo. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É verdade, ela muito amou, mas o que a salvou foi a fé. Porque este amor era um amor fruto de uma fé. Fé esta que vem de Deus. E apenas fechando esse parêntese teológico, pastor, eu posso dizer que amo Deus, que escolhi a Deus, que aceitei Jesus? Tudo isso é verdade, desde que você considere uma coisa. Tudo isso foi possível porque primeiro ele me habilitou com fé. Então primeiro ele me dá a fé. E porque ele despertou fé em meu coração, e isso não vem de vós, é dom de Deus, eu então o amo, o aceito, o desejo e o escolho. Mas porque primeiro ele me escolheu, me amou, me capacitou, me habilitou para que eu pudesse então amá-lo. Fechado parêntese. Vejamos então estes dois perfis de pecadores. Eu quero falar primeiramente desse pecador arrependido. E a primeira característica deste perfil de um pecador arrependido é que ele vai até Jesus. Todos nós pecamos, mas o pecador arrependido ele não foge de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. A pessoa, quando confrontada com o seu pecado, que se esconde, foge da igreja, foge de Cristo, foge do pastor, foge da Escritura, não teve arrependimento. O pecador arrependido, ele vai até Jesus. Ele entende e reconhece que errou, que falhou, e só tem um jeito de resolver o seu problema: Cristo Jesus. Cristo Jesus.
O pecador arrependido não foge, mas busca a salvação no Redentor. Esta mulher foi até Jesus. Ela seria mal vista. Iriam julgá-la, recriminá-la, desprezá-la. Ela colocou todas essas coisas como empecilho para buscar a Jesus? Não. Porque pecador arrependido não olha para a forma como a igreja vai recebê-lo ou não recebê-lo. Porque a pessoa realmente arrependida não está se preocupando se vão julgá-lo, se vão observá-lo, se vão criticá-lo, se vão atacá-lo. Ela vai até Jesus independente do que os outros vão pensar. Ela vai até Jesus independente do julgamento dos outros. Ela vai até Jesus porque ela entende que salvação somente em Jesus. Se você pecou e é um pecador, e está preocupado com o que vão dizer, com o que vão pensar, com o que vão falar a seu respeito, então você não se arrependeu. Você reconhece que tem pecado, mas não entendeu que Jesus pode salvar e transformar sua vida, independente do olhar condenatório dos outros. Mas a segunda característica do perfil deste pecador arrependido, que ele assume os riscos da consequência do seu pecado. Todo pecado tem consequência. E o pecador arrependido não foge da consequência. Ele vai até Jesus, ciente de que vai ser julgado, de que talvez possa ser até expulso, disciplinado, condenado. Mas ainda assim ele vai. Porque ele entende a ofensa e o dano que fez, o mal que causou. A terceira característica: o pecador arrependido chora pelo seu pecado. E ela chorava, e enxugava os pés de Jesus, e ungia os pés de Jesus, e beijava os pés de Jesus, e novamente chorava, e novamente beijava os pés de Jesus, e enxugava os pés de Jesus com o seu cabelo, e ungia os pés de Jesus, e chorava, e chorava, e chorava. Ao que Jesus havia dito anteriormente: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Todos nós pecamos, mas o pecado, para um pecador arrependido, crente em Cristo Jesus, Filho de Deus, não é motivo de riso, é motivo de tristeza, de pranto, de choro. O crente verdadeiro nunca será indiferente ao seu pecado. Nunca vai dizer, falar, tá bom, deixa, o problema é meu, a vida é minha, cuida da sua vida. Não! O verdadeiro Filho de Deus lamenta, se entristece, chora pelo seu erro e pelo seu pecado. E o pecador cego? O pecador cego não enxerga Jesus como sendo o Cristo. A visão dele sobre Cristo é distorcida. Ele duvida se de fato Cristo pode ser a solução, o Messias, o profeta. Por isso então ele vai recorrer a outras coisas, a outras formas. Talvez a justiça própria. Como muitas vezes ouvimos: quando eu melhorar eu vou, pastor. No dia que eu conseguir abandonar o cigarro, a bebida, eu vou, pastor. Alguém que está confiando nos seus próprios méritos, mas que não consegue enxergar em Cristo a solução e o Messias. Ouvem outras vozes, seguem outros líderes, mas não se rendem a Cristo Jesus. O cego também não consegue enxergar o outro. Havia pecado nele, mas ele estava olhando para os pecados da mulher. Essa pecadora, ele não consegue ver o próprio pecado. Ele não consegue enxergar o arrependimento da mulher. Porque o coração que não se arrepende, irmãos, também não consegue ver arrependimento no outro. Quem não experimentou o quebrantamento do Espírito nunca vai entender o que é alguém quebrantado. Por isso, se você tem dificuldade de perdoar, é porque talvez você nunca foi quebrantado pelo Espírito Santo. Porque se um dia você experimentou o quebrantamento do Espírito Santo, você vai entender: ah, se ele fez comigo, fez com ele também. Ah, se o Senhor conseguiu tratar o meu coração, por que não tratar o do outro?
Então por que eu vou negar, abraçar, cumprimentar, estender a mão e dizer, sim, eu te perdoo? Porque se você experimentou o perdão do Senhor, se você experimentou a graça do Senhor, se você experimentou o Senhor indo ao seu encontro e mudando a sua vida, você é alguém que acredita que assim como Ele fez com você, Ele pode fazer com muitos outros. Mas ele não enxergava isso. Não era um coração quebrantado. Como enxergar quebrantamento naquela mulher? Ele a viu como uma intrusa, uma mal educada, uma imoral. Interpreta a atitude daquela mulher como um interesse talvez até mesmo carnal em relação a Jesus, de ir até os pés dele, lavar os pés dele, beijar os pés dele, talvez associando a imoralidade dela àquele ato em que ela estava a fazer por Cristo. Mas não consegue enxergar naquela mulher um coração quebrantado, arrependido e transformado. Por quê? Porque ele está cego e nem ele mesmo experimentou isso. Ele não enxerga Jesus, não enxerga a mulher, não enxerga a si mesmo. Por isso trata Jesus com desonra. Ah, se ele entendesse quem ele é e quem era o Cristo, quem era o Jesus que ele estava a receber, nada teria faltado ao Senhor Jesus. Absolutamente nada. Mas irmãos, eu falei sobre a mulher, falei sobre Simão o fariseu, mas eu quero falar de Jesus. Porque as atitudes de Jesus são lindas e belas e precisam ser tratadas por nós aqui. Como Jesus trata esses pecadores? Como Jesus trata eu e você? Primeira coisa que eu quero falar sobre a atitude de Jesus. Jesus veio para resolver o problema de qualquer tipo de pecador. É verdade que ele comia com publicanos, com prostitutas. É verdade que ele comia com pessoas desprezadas pelos demais. Mas veja, ele também comeu com fariseus. E Lucas vai registrar outros 3 momentos em que Jesus está ali a comer com fariseus. Porque sim, é verdade que Jesus veio para salvar pessoas que estavam presas nas drogas, no tráfico, no adultério. Mas também veio para salvar os filhos dos crentes, que nasceram na igreja, nunca saíram da igreja. E a beleza da obra de Cristo é que ela alcança pessoas com um histórico terrível, daqueles que você olha e fala, este aí é filho do diabo, mas também alcança aqueles que têm um histórico lindo, que você fala, esse é bênção do céu. Jesus veio para salvar todo tipo de pecador. Isso inclui eu, isso inclui você. Jesus é o único santo. Quando Jesus propõe a parábola, ele diz que os dois deviam e não tinham como pagar. Verso 42, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. O único santo que paga a dívida inteira é Cristo Jesus. Ah, mas eu não tenho uma vida de tantos pecados assim, mas também não tem como pagar. Ah, mas eu não sou tão ruim, mas também não tem como pagar. O único santo é Cristo Jesus. O único que pode julgar os pecados é Cristo Jesus. E o único que pode nos salvar dos pecados é Cristo Jesus. Mas há uma beleza última colocada no texto. Jesus é aquele que perdoa até mesmo muitos pecados. E a ênfase que o próprio Cristo dá ao falar com aquela mulher, os seus muitos pecados estão perdoados. Ah, irmãos, como é bom saber que os meus muitos pecados também foram perdoados por Cristo Jesus. E que os seus muitos pecados também podem ser perdoados por Cristo Jesus. Eu não sei qual é a forma como as pessoas te enxergam. Talvez você se veja como um caso perdido. Como alguém que não vai ter o perdão, a aceitação. Mas Jesus te aceita, te perdoa e transforma a sua vida. Porque Ele é o Deus que perdoa muitos pecados, de muitos pecadores, como eu e você. Mas eu quero aplicar e encerrar o sermão comentando esta parábola.
comentando a atitude daquela mulher em ungir os pés de Jesus com o óleo e também aquilo que Jesus fala da parábola sobre o muito amar. Sabe qual é a grande diferença entre o pecador arrependido e o pecador cego? Um vai servir muito a Deus e o outro quase nada, ou até mesmo em nada. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Se você não faz nada por Jesus, é porque você não entendeu como em muito você foi perdoado e agraciado por Ele. É simples. E certamente você já me ouviu falar isso. Se você reconhece que uma dívida imensa lhe foi perdoada, o que seria um muito para este que perdoou a sua dívida? Então vem aqui comigo, você que está aí, parcela 54 de 320 do apartamento. Chega alguém e fala, eu pago. Sério mesmo? Você vai pagar? Vou pagar. E o que você quer em troca? Vamos combinar o seguinte? Quantos dias tem na semana? 7. Guarda um para mim. Faz nesse dia o que eu vou te pedir. Mas você vai pedir o que nesse dia? Eu vou ter que ficar o dia inteiro para você? Não. Talvez eu te peça 1h30 de manhã, 1h30 à noite, e é isso. Só isso. Para a quitação do meu apartamento, é só isso que eu tenho que fazer? É. Guarda o dia do Senhor. Você não guardaria? Eu guardaria. Ou então ele vira para você e fala o seguinte, olha, eu te capacitei com um monte de coisa boa. Você sabe fazer várias coisas, não sabe? Pega um desses seus muitos talentos, aplica um deles, em qualquer atividade, mínima que seja, e serve o meu reino. Afinal de contas, eu sou o seu rei. E perdoei a sua dívida. Você não serviria? Se você tem uma vida de crente preguiçosa, que não faz absolutamente nada para Jesus, e não leva ninguém a Jesus, e o que faz para Jesus, acha que está fazendo um favor para a igreja presbiteriana dos IPs, ou para o pastor Jonatas, então você não entendeu o quanto os seus muitos pecados foram perdoados. Não é um esforço para nós vir no domingo de manhã na igreja, muito menos um esforço voltar à noite, tão pouco ainda vir na vigília à noite, numa sexta-feira do mês. Não deve ser para nós um esforço. Se você um dia serviu na igreja, num mutirão, na limpeza, num lanche das crianças, e achou que fez muito, e achou que a igreja está sendo folgada, que o pastor está sendo abusado demais, pedindo toda hora a ajuda dos irmãos, você não entendeu o que Cristo fez por você. Aquela mulher, ao lavar os pés de Jesus e enxugar com o seu cabelo e derramar algo precioso e caro, que mexeu no bolso dela, era uma forma dela dizer, Senhor, eu entendo e reconheço o quão pecador eu sou e o quanto o Senhor me amou e perdoou os meus pecados. E eu te amo, Senhor Jesus. E a forma de demonstrar o meu amor é servindo o Senhor, é beijando os seus pés, é abraçando o Senhor, é entregando ao Senhor aquilo que eu tenho de precioso e valioso. Se você tem algo precioso e valioso e não está entregando ao Senhor, é porque você não entendeu o que Jesus fez por você, é porque você não entendeu o amor de Jesus, é talvez porque você está cego e não ama o Senhor Jesus. Mas se você entendeu o que Jesus fez por você, não serei eu que vou ter que pedir nada para você. Você é que vai pedir para mim. E vai falar, pastor, pelo amor de Deus, larga a mão de ser preguiçoso, abre essa igreja de segunda a sexta, pastor. É você mesmo que vai chegar e falar, pastor, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso servir o reino. Pastor, me dá aqui uma caixa de folheto, eu preciso evangelizar o meu bairro. Se você não está fazendo nada por Jesus, é porque você não entendeu aquilo que Jesus fez por você. Como é que está a sua vida de crente? E como você tem demonstrado o seu amor por Jesus? Aquela mulher foi até Jesus. Aquela mulher demonstrou amor por Jesus, desejo de relacionamento com Jesus. Ela entregou e consagrou o que ela tinha de valioso, de precioso para Jesus.
E em nenhum momento ela achou que estava fazendo um favor para Jesus. Porque ela muito amou. Porque ela muito amou. Ela ouviu de Jesus: a tua fé te salvou. Você ama Jesus? Você ama Jesus? E o que você tem feito para demonstrar o seu amor por Ele? Porque é muito fácil dizer eu amo Jesus, mas não quero relacionamento com Ele. Eu amo Jesus, mas não quero servir a Ele, nem aos interesses dele. Aliás, qualquer coisa que diz respeito às coisas que interessam a Ele, não me são interessantes. Então você não é um pecador arrependido. Você continua sendo pecador, mas cego. E o problema dessa cegueira é que quando nós não enxergamos, nós não acertamos o caminho. E quando não acertamos o caminho, a gente vai para o lugar errado. Talvez você esteja caminhando rumo ao inferno, por ser um pecador que não ama Jesus, que não se entregou para um relacionamento com Ele. Mas se você ama Jesus, você é um pecador arrependido. Você enxergou o que Jesus fez por você. Você entendeu o amor de Cristo. E quem enxerga Cristo, enxerga o caminho, enxerga a verdade, enxerga a vida. Feche seus olhos. Vamos orar? Mais uma vez eu quero convidar você a pensar comigo. Que eu e você somos pecadores, a gente já sabe. Desde o dia que a gente tomou a primeira bronca do nosso pai ou da nossa mãe. A pergunta que eu faço a você é: que tipo de pecador é você? Você é um pecador arrependido ou você é um pecador cego? Se você está aqui e está distante de Jesus, talvez porque errou e as pessoas estão falando besteira ao seu respeito, talvez porque você não tenha se encaixado em nenhuma comunidade. Lembra dessa mulher? Essa mulher não se encaixou naquele jantar, estava ali como uma intrusa. Ninguém estava olhando felizinho para ela, dando beijinho e abraço, as pessoas queriam ela fora. Talvez você se veja assim dentro da igreja, mas tudo bem. Você não está aqui pela igreja, não está aqui pelo jantar, você está aqui por Jesus. Aquela mulher não estava ali pelo pão, não estava ali pela comida, não estava ali pela festa, ela estava ali por Jesus, por Jesus. Ela não se importou com o que iam pensar, com o que iam falar, se iam receber ela com flores, beijos, abraços, ou se iam jogá-la para fora. Ela estava ali por causa de Jesus. Se você está fora da igreja, por conta das pessoas, por conta da péssima recepção que talvez a igreja faça, por conta dos erros da igreja, dos erros dos religiosos, esquece isso, vai para Jesus, olha para Jesus, tenha relacionamento com Jesus e sirva a igreja de Cristo, porque por mais pecadora que seja esta igreja, ainda é a igreja por quem Cristo morreu, e Cristo está feliz quando a noiva dele é servida pelos seus. Ame a Jesus, sirva a Jesus, tenha compromisso com Jesus, se arrependa, chore aos pés de Jesus, peça perdão pelos seus muitos pecados e tenha certeza, o nosso Cristo perdoa pecados. Confesse diante de Deus os seus erros e as suas falhas. Peça a Ele perdão, Senhor, perdão. Me ajuda, Senhor, a viver em santidade e intimidade contigo. Se você tem preguiça de servir a Jesus, fala: Senhor, quebranta o meu coração. Se você tem avareza e não quer dedicar nada ao Senhor Jesus, tudo é muito custoso para você. Para que eu vou perder meu tempo? Para que eu vou colocar o meu dinheiro? Para que eu vou colocar o meu esforço? Fala: Senhor, me ajuda a demonstrar o meu amor por Cristo Jesus, com alegria, com satisfação, com prazer. As pessoas não vão entender, as pessoas vão criticar, as pessoas vão julgar, as pessoas vão apontar o dedo, as pessoas vão me chamar de pecador, pecador, pecador. Mas eu quero demonstrar o meu amor por Jesus, servindo, entregando o meu melhor a Ele. Fala: Senhor, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Se você está em cegueira, não consegue perdoar alguém, não consegue enxergar a obra de Deus transformando a vida de alguém, peça: Senhor Jesus, remova, ó Deus, aquilo que está fechando os meus olhos, para que eu enxergue o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, para que eu enxergue o tamanho da dívida que foi perdoada por Cristo Jesus,
o tamanho do preço que foi pago na cruz por Ele. Senhor Deus, estamos aqui diante da ceia do Senhor. Pão e vinho nos fazem lembrar do Teu amor por nós. Oh Senhor Jesus, na cruz o Senhor se entregou, o Seu corpo foi ali moído, esbofeteado, o Senhor foi cuspido e foi humilhado, e foi por amor de nós. Foi para pagar o preço do meu pecado, do pecado dos meus irmãos. Senhor, que nós ao comermos do pão e bebermos do cálice, possamos nos lembrar e enxergar este amor. Ajuda-nos, ó Deus, que não seja mais uma comida, que não seja mais uma ceia, que não seja mais um domingo, mas que seja um tempo em que o Senhor vai trabalhar esta lembrança em nosso coração e mente, para a glória Tua, ó Pai, para mudança e transformação, para conversão de corações, para quebrantamento em nome de Jesus. Tiramos esses elementos do uso comum e consagramos para a santa ceia do Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos o hino de número 266, nós vamos servir os elementos. Esta não é a ceia da Igreja Presbiteriana, é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Você está convidado a participar da ceia do Senhor. Se você já se comprometeu com Jesus, se você já declarou o seu amor por Jesus, participe também do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido à frente os que vão nos auxiliar na distribuição dos sacramentos, do sacramento. Hino de número 266. Convido o presbítero Henrique a nos auxiliar. Presbítero Renato, por gentileza. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Meu gozo será, pois um dia desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me
nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Algum irmão foi omitido na distribuição dos alimentos? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, comei dele todos. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Convido a igreja a colocar-se em pé. Santo Deus, gratos nós somos pelo teu amor por nós. Porque o Senhor nos amou, nós podemos te amar. Ajuda-nos, ó Deus, a viver para a tua glória, a servir com alegria, numa demonstração sincera de que enxergamos o teu amor, de que enxergamos o nosso Cristo, de que também amamos a ti. Guarda-nos, ó Deus, e livra-nos do mal, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre a igreja do Senhor hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem assentar-se, o culto ao Senhor está encerrado.